Quando a gente trabalha esse é um outro princípio, né, que a gente pode aplicar aos clean checks. Eu falei, Renato, eu tô com medo porque eu vou pôr uma foto de um bracket lá na aula. Não, rapaz, tem problema não, eu também ponho. Né? Então aqui, ó, a foto de um bracket. Esse artigo eu publiquei, foi um artigo de tracionamento, de binário, com cantilever e tudo. Mas resumindo, né, a gente fez uma rotação desse canino, gerando binários com cantilever 17 por 25 TMA, técnica do arco segmentado. A gente consolidou tudo pré-molar, molar, tudo isso aqui consolidado como uma unidade de ancoragem. Observem dobras em 7. Então aqui é um fio 19 por 25 de aço. Esse está unido por barra palatina. O bypass subindo aqui, ou seja, todos os dentes unidos, formando uma massa sólida, com exceção do dente que eu quero movimentar. E aí o dente que eu quero movimentar, a gente ativou com 2 cantilevers, com um binário por vestibular. Quando eu empurrava esse cantilever para cá, o dente fazia isso e vinha para a palatina. E quando eu pegava esse cantilever que estava aqui e empurrava para cá, ele fazia esse movimento no sentido anti-horário, vestibularizando. A força de lingualização anula a de vestibularização, mas os binários se somam. E aí ele tem uma rotação com o mínimo de efeito colateral. Para que isso? Para evitar efeito colateral. Se eu tivesse feito isso com arco reto, eu teria gerado efeito colateral aqui, desvio de linha média, abertura de mordida, um monte de coisa. Então, para evitar, a gente fez isso. E isso tudo a gente pode utilizar no clean check da gente. Não movimentar dentes tal, iniciar movimento no canino. Então, é comando. Né? Na prescrição tem lá, não movimentar tal dente, tal dente, tal dente, tal dente. Tal... E depois você corrige. Tá? Movimentação de canino é extremamente difícil de acontecer. E aí a gente vai discutir uma coisa que eu acho que é o segredo hoje da gente tratar os casos, talvez seja o próximo ou outro slide, que se chama resposta biológica do paciente. Porque é imprevisível eu saber quando é que esse canino vai falar para mim, vou começar a movimentar. Você programa para ele começar a movimentar no 2º estágio, mas aí ele não quer. Ele quer no 4º, no 5º, no 7º, então isso é difícil. E o que acontece na técnica convencional? A gente deixa lá. O paciente volta 30 dias, não movimentou nada. Aí 40 dias, não movimentou nada. Aí, geralmente, a gente aumenta a força. Aí que não movimenta mesmo. Aí você tem que reduzir força e deixar cozinhando, né? Eu tive um caso de extração de pré de uma paciente que, muito simples, biprotrusa, tudo favorável. Eu não conseguia movimentar os dentes dela. Era 1 milímetro a cada 3, 4 meses. E foram... eu trabalho com valor fechado, então foram aí 2 anos pagando e mais 2 anos e meio sem pagar. E eu ali, ó, e rezando para ela ser compreensiva. Né? Pedi tomografia, avaliei estruturas anatômicas. Aí a gente vê aquelas estruturas corticais assim, ó, no ápice radicular. Aí você começa a ter medo da biologia, da resposta, né? Que é biológica. Mas finalizamos o caso, ainda deixei fechando, comprimindo ali os espaços, dobra para corrigir raiz, segurar, rezando e coloquei contenção e abriu 0,5, resina. Resolve o problema dela. Foi para resina. Mas então... Na técnica do arco segmentado, a gente trabalha com a unidade reativa, que é a unidade de reação. É aquilo que sofre. Né? Então, aquilo que sofre efeito que eu não quero que movimente, eu tenho que ancorar. Seja ela uma ancoragem biológica, por exemplo, Ricketts usa ancoragem bioprogressiva. Ele, para intruir incisiva, ele precisa jogar corticais, a raiz do primeiro molar em cortical óssea. Então, ele joga e intrui. Então, os molares, eles ancoram. É uma ancoragem biológica. No segmentado, a gente não faz ancoragem biológica. A gente faz ancoragem dentro do sistema. Tá? Tá certo ou tá errado? Não estamos discutindo técnica aqui. Só estou falando de ancoragem. Mas o conceito é deixar todos os dentezinhos parados para que a gente use esse dente e tenha o mínimo de efeito colateral. Porque o problema do efeito colateral não é acontecer o efeito colateral. É você corrigir o efeito colateral. Entendeu? Então, quando a gente deixa acontecer efeitos colaterais, isso pode se tornar 2 meses para você ver o efeito colateral acontecendo, mais 1 mês para você pensar que vai acontecer, como você vai corrigir, e depois mais 4, 5 meses para você corrigir o efeito colateral. Então, é problema.
Isso é 1 ano de atraso de tratamento. Para quem trabalha com valor fechado, como eu, é um problema, é um baita problema isso. Tá? E a unidade ativa é aquela unidade que eu desejo movimentação, é aquela unidade que eu quero movimentar. E aí, naquela unidade que eu quero movimentar, eu preciso pensar como é que eu vou fazer essa movimentação. Né? Se eu vou usar Tatma, se eu não vou, se eu vou colocar ele para iniciar a movimentação no segundo alinhador, no terceiro, de que forma isso vai acontecer. Geralmente aqui dentes impactados, rotacionados, eles têm movimento nos 3 planos para ocorrer. Aí você às vezes tem que setorizar primeiro esse, depois aquele, depois assim, entendeu? E tudo isso acaba aumentando um pouco o estagiamento. E repito, não é questão de aumentar o número de alinhadores, é reduzir o número de alinhadores no refinamento, nos alinhadores adicionais. Então, o princípio de ancoragem é esse aqui, ó. Esse aqui é uma ancoragem mecânica, é o DAT colocado, né? Paciente de reabilitação protética. Né? Em Aracaju, ninguém pegaria esse caso, isso não vai acontecer com o Invisalign, mas de jeito nenhum. Que nada, rapaz, Invisalign só trata caso simples. Eu falei, veja, deixa eu pensar biomecanicamente aqui. Eu tenho uma ancoragem enorme aqui. Eu tenho um molar que precisa mesializar. Eu tenho uma relação de classe 2 desse canino. Eu tenho um desvio de linha média. Então, eu preciso puxar esse dente para cá, esse para cá e esse para cá. Então, tudo favorável. Não é possível que não ande. A resposta biológica vai ser igual para os aparelhos. Né? O sistema é extremamente previsível, mecanicamente falando. Então, a única coisa que pode dar errado é biologicamente. Talvez esse dente aqui tenha dificuldade de movimentar a raiz nessa região. E se isso acontecer, eu vou entrar com um Power Arm. Então, meu raciocínio foi assim. Nessa hora, eu falo para o paciente, ó, seu caso é difícil tratar. Eu vou precisar entrar com Power Arm. Né? Talvez um microparafuso aqui para poder corrigir melhor e mais rápido. E aí você conscientiza o paciente. Né? Agora, você quer usar um aparelho convencional para isso ou você prefere usar um aparelho moderno que vai te permitir higienizar, que vai te permitir vir 2, 3 vezes uma vez a cada 2 meses? Né? Eu acho que a melhor ferramenta que eu uso em Aracaju, olha que Aracaju é uma cidade pequena. Né? Eu falo, ó, você não vai precisar vir para o consultório uma vez a cada 2, 3 meses. Tá? E o paciente ali, ele já fala, não quero vir, eu quero uma vez a cada 2, 3 meses. E assim, uma vez eu entrei numa palestra de um colega, depois a gente vai editar e tirar isso aí, né? Mas uma vez eu entrei numa palestra de um colega que é amigo meu, inclusive. Né? O cara é amigo meu. Aí eu entrei na palestra dele, ele estava falando lá. Quando ele me viu entrar, ele falou, não, porque esse negócio de tecnologia... Aqui, ó, como é que eu fiz aqui o desgaste e tal, da placa de mordida para a apneia do sono. E aqui, ó, poderia ter feito isso virtualmente e tal. Eu senti que ele estava direcionando já para mim o negócio, né? Eu sentei quieto e aí, daqui a pouco ele veio falar que o paciente quer ver a pessoa, né, quer assistir, quer estar em contato humano. Eu falo, a minha experiência como ortodontista, depois da metade da paciente, o paciente está doido para não te ver mais. Ele não quer te ver mais. Então, eu gosto de conversar com meus pacientes, adoro. Mas tem hora que eu não quero ver pacientes também. E o paciente também tem hora que não quer me ver. Entendeu? Então, assim, eu prefiro reduzir a quantidade de vindas dele, até para o conforto dele, para o desgaste, que chega uma hora que o paciente acha que é da família, seu amigo, te manda no WhatsApp. É bacana o contato, ser humano, a gente não pode perder, entendeu? Mas a gente tem que tornar as coisas mais confortáveis. Né? O cara não quer. Eu falo assim pro cara, pô, já pensou você não precisar vir pro consultório, levar seu filho no judô, né, ficar em casa, sair com a amante? Ele, é maravilha. Quanto é? 10 mil reais. Aí tá bom. Aí o cara na hora paga ali, qualquer diferença, não faz. E aí a gente, olha lá, classe 2, distalização, essa raizinha aqui já tinham tentado fazer o canal, não conseguiram, tentaram colocar uma prótese, não conseguiram, eu falei, vamos extrair. Extrai a raiz, corrige a linha média, distaliza e o apinhamento era a queixa dela. E a grande dificuldade é esse molar. A grande dificuldade seria a correção desse molar. E aí a gente veio, estágio 17, né, distalizando, distalização sequencial, por isso que o canino ainda está em classe 2.
Estabilização sequencial, apinhamento já quase corrigido e aqui o fechamento do espaço ocorrendo. Inclusive, nós já colocamos implante aqui. Porque a gente, dentro do software da implantodontia e dentro usando tecnologia de guia, cirurgia guiada, a gente conseguiu colocar o parafuso prevendo onde é que os dentes iam estar no final do setup dele. E se for preciso, eu ainda coloco aqui o implante, a coroa provisória, escaneio e ainda uso esse implante como ancoragem para eu terminar meu tratamento. Então, não precisam ter medo de casos de reabilitação. Não precisa ter medo. Caso de reabilitação anda igual e melhor. E vocês vão ver um outro caso aqui que a gente vem fazendo. E aqui a paciente finalizou. Tá? Finalizou. Ela vai fazer reanatomizações, tem resina, dá para corrigir tudo isso aqui em resina. Né? Tem muita resina anterior. Mas eu ainda quero corrigir esse dente aqui. Tá? Por que eu não corrigi antes? Porque eu conversei com ela de colocar um cantilever aí para ancorar em microparafuso. E a gente veio adiando isso. E acabou não colocando. Então, vou solicitar um refinamento para terminar de movimentar o molar e, ao mesmo tempo, eu vou corrigir esse molar aqui. Tá? Mas eu já me dei muito satisfeito com esse resultado de forma muito simples, com 17 estágios de movimento. Ainda dentro de um princípio de ancoragem, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa sequência de movimentação que eu solicitei para os técnicos. Tá? É um caso cirúrgico, é um caso que requer atenção, extração de 4 pré-molares. E, se vocês quiserem, depois a gente abre, eu acho que não vai dar tempo. Como é que está o outro palestrante? Chegou ou não? Dá? Tá. Ah, legal, joia. Porque eu estou passando um pouquinho do horário também, eu quero controlar para não passar muito, tá? Joia. Então aqui, a gente está fazendo fechamento de espaço, mas observem o seguinte, ó. Olha como ocorreu o fechamento de espaço. Volta. Olha lá. Começou retração de canino, parou. Começou retração de pré, parou. Começou retração de canino, parou. Começou retração anterior e de pré, parou. Perceberam? Uhum. Olhem de novo aí, ó. Foi eu que solicitei. Esse é o G6 com estagiamento diferente do que o técnico me mandou. Tá? Como é que o técnico me mandou? Fechamento de espaço, aí eu solicitei. Perda de ancoragem de 50% e tal. E ele trouxe tudo de uma vez só. Os 6 dentes anteriores, superior, e os 7 anteriores inferiores. Tá? Só que quando a gente pede um número de massa muito grande de movimentação, isso se torna imprevisível e a perda de tracking pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer, pode acontecer. Por se tratar de um caso cirúrgico, eu falei, vamos estagiar isso de uma outra forma. Tá? Eu vou usar princípio de ancoragem. Qual é o princípio de ancoragem? Sair da frente aqui. Você vem aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos ver nos três modelos que estão acontecendo. Olha lá. Ancoragem, esse dentro está servindo de ancoragem e esse também. Agora esse aqui está servindo de ancoragem para os outros. Além disso, tem um outro princípio aí. O que acontece se a gente movimentar um dente e continuar movimentando ele? Ele vai fazendo isso, ó, a raiz vai ficando. Aí perde o tracking por angulação, por tip, falta de tip. O que acontece se você fizer isso e parar? E aí depois você deixar, ó, terminar a leitura do pré, da raiz, da ativação da raiz, acontece depois da coroa. Então quando a gente faz isso, e aí ó, isso, depois puxa de novo, isso. Então a gente está usando 2 princípios, de ancoragem para movimentar os dentes, de estagiamento para separar os movimentos e também o princípio da ativação, que precisa da resposta biológica acontecer. Então, eu usando esse princípio, eu tenho conseguido mais qualidade de movimentação dentária, principalmente nos movimentos de tip, tá? De raiz. Ó. Então, observem. Ó. Parou, o que está acontecendo? Olha lá, vamos lá. Como que você pediu isso? Ó, parou, raiz posicionando. Voltou de novo, raiz posicionando. E isso acontece em todos. Como é que eu peço? Geralmente eu peço para o técnico
não está aberto aí, mas eu peço para o técnico fazer os meus clean checks para esse tipo de caso, eu peço não tudo de uma vez. Eu peço primeiro, eu vejo como ele vai mandar, aí depois eu falo, ó, fazer o movimento do canino, retração, retraia 2 milímetros, pare, depois venha com retração de incisivo, aí eu descrevo mesmo a Bíblia. Movimentar, tarará, tarará, tarará. E mando. Aí eu vejo como volta. Se ele voltar bem, eu falo, agora continue com o movimento assim, assim, assado. Depois, no estágio tal, comece o movimento novamente do canino. Depois faça o movimento do pré. E depois o movimento dos incisivos centrais. Depois, vê se voltou ok. Aí ele vai mandar com tudo ok, só que ele vai continuar fechando espaço da forma como ele quer. Aí eu falo, agora, a partir do estágio tal, faça movimento de tantos milímetros do pré-molar. Depois... E eu ainda coloco assim, ó, movimentar dentes, por exemplo, 14 e 13, fazer movimentos, abrindo espaço de 2 milímetros amesial do canino. Depois disso, começar a retrair, estabilizar o movimento do 12 e 13 e repetir de novo. Aí movimentar incisivos, parou. Depois disso, fazer movimento, voltar para o movimento de... Aí você pode falar para ele parar a movimentação naquele estágio daquele dente. Porque, na teoria, ele acredita que a raiz já movimentou também. Entendeu? Então, ele acredita que já movimentou. Então, é difícil estagiar. Só que depois que você tem esse clean check pronto, no outro clean check que aparecer, você pode falar para o técnico usar o mesmo protocolo do tratamento X. Aí fica mais fácil dele ter uma referência. Entendeu? Foi boa essa dica, não? Aí vai 5, 6 alinhadores, né? Cada paradinha dessa é 5, 6 alinhadores. Só que não é 5, 6 alinhadores a mais que vai vir. Ele só parou. Em vez de ele fechar tudo uma vez, ele distribui diferente. Aumenta um pouco, aumenta o número de alinhadores. Mas eu reduzo o número de alinhadores no refinamento. Entendeu? Eu não sei se vocês já perceberam,